Vamos lá. Hoje a gente tem dois temas bem mais complicados do que o tema de ontem. Nós vamos trabalhar hoje tanto a doutrina da eleição como a doutrina da expiação. E quando a gente pensa de tratar desses temas, a gente vê como é que a gente é louco de tentar literalmente entrar num campo que não pertence a gente, pertence só a Deus. Eu queria começar lendo um texto bíblico. Nessa primeira parte a gente vai tratar então da doutrina da eleição. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 1, versos 3 até 14. Efésios capítulo 1, versos 3 até 14. De certa forma, a gente não apenas vai trabalhar com o texto hoje, mas ele vai fornecer uma espécie de esboço para a segunda parte do nosso encontro hoje e para os dois temas que a gente tem que tratar ainda até o fim de semana, até a sexta-feira. Efésios 1, versos 3 até 14, eu creio que é um texto bem conhecido para vocês. No original, no grego, fica muito evidente que esse texto é um fragmento de um hino, ou um hino mesmo. Eu vou tentar anotar isso com vocês enquanto a gente lê, mas ele é dividido basicamente em 3 estrofes, cada estrofe dando glória a uma pessoa da Trindade, e ressaltando obras, ou algumas obras que essa pessoa da Trindade realiza. Então a primeira estrofe vai do verso 3 ao verso 6, a segunda estrofe vai do verso 7 ao verso 12, e a terceira e última estrofe vai do verso 13 ao verso 14. A primeira estrofe focada na glória do Pai, a segunda estrofe focada na glória do Filho, e a terceira estrofe focada na glória do Espírito Santo. Isso lembra que tanto a obra da criação, que a gente falou bem rapidamente ontem no começo da aula, como a obra da redenção, que a gente vai tratar hoje nos próximos 2 dias, são obras do único mesmo Deus. O Pai, o Filho, o Espírito, eles agem na criação, eles agem na reconciliação, eles agem na redenção. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, é o Deus que nos salva. Esse é o ponto aqui que Paulo quer frisar nessas palavras de abertura de Efésios. Vamos ler então, a gente ora e a gente recomeça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bendito Deus e Pai, que nos escolheu, nos predestinou para a adoção de filhos, para o louvor da glória da sua graça. Vamos orar. Senhor, dá misericórdia para nós nessa noite. Querido Deus, nós estamos entrando agora num terreno misterioso. Ó Senhor, nós estamos entrando num terreno que pertence somente a Ti. Então, ó Deus, nós imploramos, dá de forma redobrada o Teu Espírito para nós hoje. Senhor, ajuda-nos a entender esses 2 temas tão importantes e tão difíceis da Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos a ouvir a Tua Palavra, não a voz de homens.
Ó Deus, ajuda-nos a entender aquilo que Tua palavra quer ensinar para nós. E mais do que isso, ó Deus, ajuda-nos a viver à luz da Tua palavra. É que nós choramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, segunda-feira eu tratei brevemente da questão da controvérsia sobre a doutrina da predestinação e da eleição. Então, bem rapidamente nós cobrimos aí os conflitos na época de Agostinho com Pelágio, as tensões não resolvidas da Idade Média, a redescoberta na reforma da doutrina, da interpretação agostiniana desse tema aqui na Bíblia. Depois nós vimos a reação de Jacobus Arminius ao ensino reformado, tentando livrar Deus da acusação de ser o autor do mal, por conta dos debates ligados às ordens do decreto, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Mas o fato é que a Bíblia ensina esse tema, e a Bíblia ensina esse tema com bastante força. Eu diria o seguinte: a doutrina da eleição não é a doutrina central para a teologia cristã. Mas, do outro lado, ninguém consegue coerentemente e consistentemente ensinar que a salvação é somente pela graça, somente pela misericórdia, pela bondade, pelo beneplácito divino, sem crer na doutrina da eleição, como ensinada por Agostinho, Calvino, Lutero, etc., que é o ensino da Sagrada Escritura. No que se refere a nós aqui, como a gente poderia definir essa doutrina? Em linhas gerais, a doutrina da eleição é um ensino bíblico que comunica a noção de que antes da fundação do mundo, antes que os seres humanos tivessem feito bem ou mal nascido, Deus, Ele graciosamente, misericordiosamente, livremente, escolheu pecadores para serem contados como parte do seu povo escolhido, do seu povo amado, do seu povo eleito. Essa escolha, essa soberana decisão de Deus de escolher algumas pessoas, segundo a Bíblia, não é baseada em fé, ou na previsão de fé, ou na previsão de méritos, ou obras, ou coisas assim. Se o fosse, não haveria por que ter eleição. Se o drama da redenção fosse resumido numa escolha que eu faço de Deus, a eleição, o conceito de eleição e de predestinação na Bíblia é imediatamente esvaziado. Não faz sentido Deus escolher alguém que já o escolheu previamente. Isso não só viola o que a Bíblia ensina sobre esse tema, como também de volta traz a noção de salvação pelas obras, pela porta dos fundos da teologia cristã. É porque Deus os elege, é que nós chegamos à fé e ao arrependimento. É porque Deus os elege, é que nós somos transformados em vasos e recipientes da graça e do favor divino. Se Deus não se movesse a nosso favor, nós continuaríamos entregues ao nosso pecado e nossa miséria. Como a gente vai ver no final desse primeiro bloco, Deus tem prazer em eleger não sãos, não os espertos, não os poderosos, não os que não necessitam de cura e de médico, mas Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem contentamento em escolher os piores pecadores para torná-los membros da sua santa família, para reuni-los em Jesus Cristo. A noção que Paulo ensina para a gente é que são justamente aqueles mais necessitados, os piores da raça humana, é que se tornam alvos do decreto eletivo de Deus. Ok, vou adiantar isso. Você pode ler isso depois de 1 Coríntios, capítulo 1, final do capítulo lá, versos 26 a verso 30, se me falha a memória. Paulo vai dizer lá que não são muitos os sábios, muitos os poderosos, muitos os entendidos que foram escolhidos. Antes, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas desprezíveis, Deus escolheu os pobres, Deus escolheu os que nada são. Para quê? Para que Ele receba toda a glória. E esse é o tema de Paulo aqui em Efésios capítulo 1. Deus não divide sua glória com outrem. Esse é uma noção importante no conceito de eleição na Bíblia. A glória não é dividida com o ser humano. Deus recebe toda a glória. É o que Paulo está ensinando para a gente aqui. Deus o Pai escolheu, Deus o Pai predestinou, Deus o Pai adotou para a sua glória.
no Filho temos redenção, no Filho temos remissão, no Filho nós temos o ajuntamento de todas as coisas, no Filho fomos feitos herança, o Filho também nos predestinou para a sua glória. O Espírito Santo nos selou, o Espírito Santo é o Espírito da promessa, o Espírito Santo é o nosso penhor para a sua glória. Um conceito defeituoso de eleição, isto é, ancorar a eleição divina numa obra humana, numa ação humana, tira ou rouba a glória de Deus, transferindo a glória para o ser humano. Eu creio que vocês já devem ter escutado esse tipo de linguagem extremamente tosca e descuidada em círculos arminianos, onde eu mesmo fui criado, em que o pregador, para tentar dar glória a Deus, ele diz que ele se decidiu por Cristo há tanto tempo atrás e nunca se arrependeu disso. Como se fosse uma aposta, como se ele tivesse feito uma aposta, como se ele fosse muito esperto e tivesse feito uma decisão correta em algum tipo de produto que você encontra na prateleira de mercado. Como nós vimos ontem, o ser humano entregue a si mesmo, ele é incapaz de se mover para Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados. Como aquele ser humano que nós tratamos ontem pode chegar a Deus? Ele não pode. Humanamente falando, nenhum de nós chegaria a Deus se ele não nos tivesse amado primeiro e se movido para nós em favor, em misericórdia, em bondade. Somos o que somos porque desde antes que o mundo fosse mundo, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou em seu Filho, e como nós vamos ver na sexta-feira, e a gente já lê aqui, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nota, a gente falou rapidamente de 1 de Pedro ontem, Deus não nos escolheu porque Ele nos viu como santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Como nós vimos segunda-feira, Deus nos amou de antemão, Deus entrou na relação de intimidade, nos conheceu intimamente antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos moldados à imagem de seu Filho. Deus nos destinou para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós reflexo de Jesus Cristo. E, gente, somente um poder, como poder relativo, como esse poder de preordenar nossa história, pode nos levar a sermos santos, pode nos levar a sermos irrepreensíveis, pode nos levar a sermos como Jesus Cristo. Ok? Ok, deixa eu destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, olhando a passagem bíblica aí, a gente nota que é Deus que nos escolhe e Deus nos predestina. Essa é a questão que primeira questão que Paulo quer destacar aqui, é que Deus, o Pai, ele foi ativo no processo de nossa salvação. Ele deliberou nos escolher, ele deliberou nos predestinar, ele apontou para nós, nos escolheu, ele determinou que a gente seja chamado como membro da sua santa família. Um segundo ponto aqui que a gente tem que destacar, a partir do verso 7, é que Deus o Pai nos elege para sermos comprados por Deus o Filho. Então, a obra de salvação, a obra de redenção que nos alcança, é uma obra da Santa Trindade. O Pai nos amou, o Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou. O Filho, junto com o Pai, participou desse conselho. O Filho, junto com o Pai, participou desse acordo. Do outro lado, nós somos chamados ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós somos comprados e perdoados por meio de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma ação das pessoas da Trindade para salvar pecadores, os piores pecadores. O Pai elege, o Pai predestina, o Pai nos conta como adotados, como membros da família divina, e nós o somos por meio de Jesus Cristo. Nós somos comprados do maldito mercado de escravos do pecado e do diabo por meio de Jesus Cristo. Nós somos redimidos e perdoados por meio de Jesus Cristo, como também fomos anteriormente predestinados por meio de Jesus Cristo. E um outro ponto aqui, e a gente vai ver esse desdobramento amanhã e depois, é que nós somos reunidos e marcados pelo Espírito Santo. Então, nessa primeira parte, nós vamos focar a eleição de Deus o Pai. Na segunda parte, nós vamos falar da obra de Cristo do Calvário,
que por meio dela nós somos chegados a Deus o Pai. E amanhã e na sexta-feira vamos falar da obra do Espírito Santo, nos marcando, nos reunindo como membros da família divina. Ok, alguns pontos então para a gente destacar aqui sobre a doutrina da eleição, uma vez definida, uma vez entendendo ela à luz desse texto de Efésios 1, 3 a 14. Primeiro ponto, a doutrina da eleição é uma expressão da livre vontade de Deus. Quando nós pensamos em Deus, um dos atributos que nós precisamos voltar a destacar é da liberdade divina. Deus é livre, nós somos escravos. E esse é um dilema que arminianos não conseguem encarar com a devida coragem. Jean-Paul Sartre colocou o dilema da seguinte forma: ou Deus é livre e o homem é escravo, ou o homem é livre e Deus não existe. E é muito interessante, em alguns círculos mais radicais arminianos, por exemplo, ligados ao teísmo aberto, eles falam muito alto do ser humano, da liberdade do ser humano, da potencialidade do ser humano, o ser humano como construtor da história, e Deus se torna simplesmente um ser que reage. Mas o ensino bíblico, o ensino de toda a Bíblia a respeito de Deus, é que Deus é livre, e a eleição é um ato da liberdade divina. Deus, por sua vontade, livremente nos escolheu em Jesus Cristo, livremente nos preordenou em Jesus Cristo. O amor relativo de Deus é, por assim dizer, uma confissão da liberdade de Deus. Se o amor de Deus não é livre, não é amor legítimo. Se Deus não nos ama porque Ele quer nos amar, então não é amor. Se Deus nos ama porque Ele viu algo em nós que suscitaria amor nele, então o amor dele não é um amor legítimo, é uma troca. Está muito complicado? Estou indo muito rápido? Ok? Ponto aqui é: Deus é livre. A doutrina da eleição é uma afirmação da liberdade soberana de Deus. Lembra Romanos 11, que é um texto trinitário, aliás, versos 33 a 36. Vocês cantam esse hino aqui, não cantam? Esse hino aqui vocês cantam aqui, do Vencedores por Cristo? Ó a profundidade das riquezas? Canta? Como hoje é dia de culto, a gente podia cantar então nesse intervalo, que aí reforça. Tem como cantar? Pessoal da música aí, tem como cantar esse hino? No intervalo? A gente pode começar o segundo bloco, talvez cantando ele. Agora não, no intervalo a gente resolve isso aí então. Ok, mas olha o texto que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é livre. Os caminhos de Deus são insondáveis. A gente não tem como obrigar Deus a fazer algo que a gente queira. Deus age como Ele quer agir. Ele é completamente soberano. A graça dele é livre, a graça dele é soberana. Se a graça dele não é livre, não é soberana, já não é graça. Se Deus derrama favor e graça porque há algo que o homem faz, deixou de ser graça. E deixou de ser graça livre, graça soberana. No passado, os nossos pregadores, século XVI, século XVII, eles quando iam pregar sobre a graça, eles falavam da livre graça de Deus. E qualquer pessoa no banco da igreja entenderia essa linguagem. Isto é, a graça é graça porque é livre. Eu vou fazer um jogo de palavras. A graça é graça porque ela é graciosa, dadivosa. Ela é dada porque Deus quer dar a graça. Eu falei há pouco, e eu quero terminar lendo e enfatizando esse ponto, que se nós aqui nos percebemos como homens e mulheres eleitos, amados por Deus, é porque nós éramos contados como os piores. Deus, graciosamente, resolveu amar livremente, sem nenhuma coação. Ele decidiu
livremente amar e derramar favor sobre os piores, os mais duros, rudes, malvados pecadores. Esse é o ponto. Se você acha meio escandaloso essa questão, olha para o seu coração. Olha para a potencialidade de maldade que há no seu coração. Se Deus não tivesse interceptado livremente, soberanamente, graciosamente o seu caminho, onde você estaria hoje? O que você estaria fazendo hoje? Nós éramos dívidos do inferno. Deus, livremente, porque Ele quis, Ele nos amou e nos trouxe para a sua santa companhia, sua santa família. Então, o primeiro ponto aqui, que a gente precisa enfatizar, é que a eleição é uma expressão da vontade livre de Deus, da vontade soberana de Deus. Se a graça não é livre, logo não é graça. Se a graça não é soberana, logo não é graça. A gente não diz que a graça é favor imerecido? Exatamente. A graça é favor imerecido. Deus dá graça para quem não merece. Deus dá graça não porque a gente teve fé, ou porque Deus previu que a gente teria fé. Nós chegamos à fé porque Deus derramou graça, porque no final Deus nos elegeu. É por isso que a gente chega a ter fé. Esse é o primeiro ponto. A eleição é uma expressão da livre vontade de Deus. Segundo ponto, a eleição é imutável. Deus não muda os seus propósitos. Uma vez derramando graça sobre um homem, sobre a mulher, um adolescente, um jovem, um idoso, esse amor de Deus não muda. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versos 28 a 39. Nós só lemos na segunda-feira a primeira parte do texto. Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus, de antemão, amou algumas pessoas, a esses predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por aí vai. Então, o favor é merecido de Deus, esse favor livre de Deus, ele é imutável. Deus, por assim dizer, entra numa aliança com aqueles que Ele amou de antemão. O amor de Deus não é caprichoso, o amor de Deus não é como o amor de uma criança. O amor de Deus não muda. Uma vez que Deus tenha determinado amar pecadores, os piores pecadores, Deus permanece amando. E por isso, nesse segundo ponto, é acoplada aqui a doutrina da perseverança dos santos, que nós vamos tratar com mais detalhes na sexta-feira. O ponto aqui, pensando em nós agora, no tempo, nessa história, nesse lado da história, é que mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente viola os mandamentos divinos, mesmo quando a gente passa épocas de frieza espiritual, de depressão espiritual, aparente abandono divino, Deus permanece amando a gente. Deus permanece nos amando como Ele sempre nos amou, como nos amou desde antes da fundação do mundo. Você consegue entender como isso é bacana? Como isso muda a nossa perspectiva de nós mesmos? A nossa tendência é, a gente está bem, ou fez alguma coisa legal na igreja, ou fez alguma coisa bacana para o reino. Puxa, Deus está me amando. Está tudo bacana comigo. Daqui a pouco a gente vê o que não deve, a gente fala o que não convém, a gente machuca alguém, calunia outro irmão. Agora está tudo mal. Aí a pessoa se afasta de Deus. Isso é loucura. Se Deus nos amou desde antes da fundação do mundo, e nos amou livremente, soberanamente, graciosamente, Ele permanece nos amando e, como diz o profeta Oséias, continua nos atraindo com cordas de amor. A eleição é imutável. Segundo ponto. O decreto de Deus em eleger pecadores, os piores pecadores, é um decreto imutável. Deus não muda em seu amor, Deus não muda em seu favor. Se Ele derramou, por meio do seu Espírito, amor sobre nós, Romanos capítulo 5, Ele permanece nos amando como Ele sempre nos amou, desde antes da fundação do mundo. Então, esse é o segundo ponto. A eleição é imutável. Isso torna a nossa salvação segura e certa. Isso infunde coragem na gente. Isso infunde amor por Deus na gente. Isso coloca em nosso coração vontade de perseverar.
Porque Deus continua nos amando, mesmo quando nós não correspondemos, mesmo quando nós passamos períodos de frieza espiritual, mesmo quando atacados pelo diabo, parece que não tem escapatória, a gente está cercado numa armadilha satânica. Deus permanece amando e Ele virá em nosso socorro. Por isso, grande parte dos mártires, especialmente na Reforma, confiavam nesse amor eletivo de Deus. Muito curioso, quando aquele francês Nicolas Durand-Villegagnon chegou ao Rio de Janeiro em 1555, ele escreveu para Calvino depois, pedindo para Calvino mandar ministros, evangelizar os índios, ter uma colônia aqui no Brasil para ter liberdade de culto, liberdade de credo. Depois ele resolveu perseguir, ele deu uma mudança lá, ele começou a perseguir aqueles homens que ele mesmo havia pedido para Calvino e o almirante Coligny enviar para o Brasil. Parênteses, né? O primeiro culto realizado em toda a América foi realizado no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Primeira ceia em toda a América evangélica, primeiro culto evangélico, primeira ceia evangélica realizada no Brasil, lá no Rio de Janeiro, 1557. Isso é bem interessante, um dado bem curioso para a gente. O que Coligny fez? Exigiu daqueles homens uma confissão de fé. Depois eles foram mortos, martirizados, os primeiros mártires protestantes em toda a América, por causa da confissão de fé. Mas é interessante, quando eles vão escrever sobre a eleição e predestinação, eles entendem que essa doutrina confere ao crente invencibilidade. Ainda que a gente caia, a causa de Cristo vai triunfar. Esse é o ponto. Porque o amor de Deus é imutável. O amor de Deus não muda. Esse é o drama de arminianos que querem ser coerentes e consistentes quando afirma a possibilidade da perda de salvação. O que fica aparecendo é a florzinha lá, Deus me ama, Deus não me ama, Deus me ama, Deus não me ama. Exatamente, lembrou, isso aí. Deus permanece amando a gente porque o amor dele é imutável, a eleição dele é imutável, os dons de Deus são irrevogáveis, como Paulo diz em Romanos 11. Terceiro ponto, como nós vemos aqui em Efésios capítulo 1, a eleição é uma eleição na eternidade. Essa eleição não pode ser identificada com alguma resposta humana, com alguma ação humana. Nem mesmo 1 de Pedro, capítulo 1, liga a eleição de Deus o Pai pela presciência de alguma ação humana. O texto simplesmente diz que fomos eleitos pela presciência de Deus o Pai. Não diz ali no texto que nós fomos eleitos porque Deus o Pai previu que teríamos fé, previu que seremos membros da igreja, previu que nós faríamos boas obras. Em nenhum lugar da Bíblia a eleição é ancorada com alguma resposta humana. A eleição livre, imutável, foi uma decisão soberana entre pai e filho ocorrida antes da fundação do mundo. Antes de existir o tempo, literalmente na eternidade. Antes de existir tempo, Deus cria o tempo. A gente está preso ao tempo, a gente tem 20 minutos, 30 minutos de conversa ainda aqui. Nós somos homens e mulheres presos, é a nossa sina, a gente não consegue se livrar do tempo. Deus não só criou o tempo, como Deus está acima do tempo. E antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado, Deus decidiu salvar pecadores, Deus decidiu escolher pecadores, os piores pecadores, para, como diz Efésios capítulo 1, verso 5, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então essa eleição é uma eleição ocorrida na eternidade. Essa eleição não pode ser identificada com a resposta humana. Os seres humanos respondem em fé em Jesus, respondem em arrependimento pelos seus pecados, porque Deus decidiu escolhê-los e por isso eles respondem. Essa é uma frase famosa de Agostinho. Não somos eleitos porque tivemos fé, mas porque Deus nos elegeu, nós chegamos a ter a fé. Esse é o terceiro ponto, então. Quarto ponto, a eleição é uma eleição incondicional. Reforçando esse ponto, a eleição não depende de modo algum da fé ou das obras previstas, mas exclusivamente da bondade de Deus, da soberania de Deus. O texto aqui fala do beneplácito, da boa vontade. Deus resolveu ter boa vontade. Mais uma vez, porque Deus nos escolheu, em última instância a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Deus nos escolheu porque nós éramos os piores pecadores. Não havia pecador pior.
não havia gente mais carente da graça, por isso ele se moveu soberanamente para nos escolher de forma incondicional. Então, diferente da teologia arminiana, o que a teologia da Reforma e a própria Bíblia ensinam é que Deus decidiu, pela sua boa vontade, pelo seu beneplácito, escolher pecadores, os piores pecadores. A gente pode ver isso, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versos 5 e 6. E tem uma palavrinha aqui que eu vou voltar, vai ser o último tópico desse primeiro bloco aí. Romanos 11, versos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive em Israel um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscou, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. O ponto aqui é, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nós chegamos à fé, nós chegamos ao nosso arrependimento, porque Deus nos amou com amor inquebrantável, com amor incondicional, com amor imutável antes da fundação do mundo. Deus livremente nos amou antes da fundação do mundo e por isso nós chegamos às boas obras. Outro texto que a gente pode ver isso, Efésios 2, 8 a 10, outro texto que vocês devem conhecer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e Paulo está falando dos dois, tanto a graça como a fé, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que a gente está lendo aqui é o que a gente já leu em verso 4 do capítulo 1. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isto é, se nós lutamos pela santificação nessa vida, se nós estamos perseverando em sermos irrepreensíveis nessa vida, se nós, em alguma medida, já fazemos coisas boas e dignas para a glória de Deus nessa vida, é porque Deus nos alcançou com graça soberana, com poder soberano, por isso nós conseguimos fazer boas obras. A eleição, então, é incondicional. Um pastor batista do século XVIII, Abraham Booth, que havia sido arminiano e depois se tornou reformado, ele descreveu o seguinte: se as pessoas foram eleitas porque Deus sabia que elas iam crer, por que então elas precisavam ser eleitas? Os que têm fé hão de ser salvos de qualquer modo. Se a fé já existe, a eleição é desnecessária. Colocando de outro lado, o que eu repeti, nós não somos eleitos porque Deus previu que teremos fé. Isso esvazia a eleição. Mas nós chegamos à fé porque Deus apontou favor para nós, e esse favor flui desde antes da fundação do mundo. Quinto ponto, a eleição é irresistível. Isto é, de um lado, a gente resiste durante algum tempo ao divino chamado, à divina eleição. Uma experiência que é comum muitas vezes aos crentes, no processo de conversão, é lutar com o pecado. É a oração de Agostinho: dá-me castidade, mas ainda não. John Bunyan lutou quase um ano com convicção de pecado. Ele sabia que era mau, ele sabia que era pecador, mas ele não conseguia abraçar a graça divina. A mesma coisa com Agostinho. Agostinho, para chegar à graça, precisou passar uma ruptura, onde ele lia a Bíblia, ele sabia que aquilo era verdade, mas ele não queria aceitar o ensino do texto como verdadeiro. Aí ele pega a Bíblia e joga a Bíblia longe dele. Aí ele escuta a criança cantando, pega, leia, pega e leia. Aí ele vai lá, pega o texto está justamente em Romanos 13, e ele só lê o seguinte: revesti-vos de Jesus Cristo. E na mesma hora a luz irrompe nele e muda a vida dele. A eleição, então, é irresistível. Ainda que a gente lute com ela durante um tempo, nesse processo de conversão, eu quero tratar disso amanhã com mais detalhes, esse processo de chegar à fé e arrependimento, uma hora a luz irrompe e nós nos dobramos
a Jesus Cristo. Mais uma vez, pensa na sua experiência cristã. Mesmo que você tenha sido nascido num lar cristão, traz à memória o drama para você chegar a ser convencido de que o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é digno de ser vivido, que você tinha que abraçar e se agarrar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Foi um processo sem luta? Humanamente falando, nós teremos chegado a esse Evangelho pelas nossas próprias pernas? De jeito nenhum. É preciso que um campeão mais valente, mais poderoso, vença aqueles malditos que nos escravizavam, como a gente viu ontem, nossa própria natureza pecaminosa, o mundo enquanto ideologia anticristo e o próprio Satanás. É preciso que o próprio Jesus entre no jogo para nos atrair a Ele, junto com o Espírito Santo, para que o decreto da eleição nos alcance e a gente seja agora contado como membros da família divina, como homens e mulheres redimidos, justificados e perdoados. Um último ponto importante aqui é o seguinte: alguns teólogos, especialmente na época do Sínodo de Dort, falavam de um duplo decreto, em que Deus elegeria alguns e ativamente reprovaria outros. Então, a noção aqui é que não só aqueles que são contados como eleitos são predestinados ativamente por Deus, mas, do outro lado, os reprovados também são ativamente reprovados por Deus. Deus literalmente decreta que algumas pessoas vão ser recipientes da graça dele para a sua glória, e Deus decreta que outras pessoas serão recipientes da sua justiça também para a sua glória. Mas, até onde eu percebo na Sagrada Escritura, as duas ideias aqui são assimétricas. Isto é, Deus é ativo na eleição e Deus, por outro lado, entrega os pecadores à sua reprovação. Então, o texto sagrado vai falar de pessoas reprovadas. Por exemplo, Judas e 2 Pedro fala de pessoas que foram reprovadas de antemão, desde antes da fundação do mundo. E os hereges do nosso meio geralmente passam batido por esse tipo de texto. São textos terríveis. Aquele que está semeando heresia dentro da igreja, ensinos heterodoxos, estranhos, talvez tenha sido destinado de antemão para fazer isso, para sua própria condenação. Mas o ponto aqui é que, na verdade, não é que Deus criou a pessoa para sua própria destruição. Antes, lembrando de Romanos capítulo 1, versos 18 e 32, Deus soberanamente, justamente, entrega um outro tanto de pessoas ao seu próprio pecado. Uma forma de ilustrar isso aqui é pensando em desenhos animados. Está lá o Pernalonga andando na neve, aí ele tropeça, aí vira uma bola de neve, tá os outros amiguinhos dele lá, o Taz, o Patolino, o Hortelino Troca-Tapa, ele vai catando todo mundo, levando todo mundo numa grande bola de neve, só vê perna, braços, cabecinha, aquela bola vem caindo. Ok, isso somos nós. Num aspecto, Deus seria perfeitamente justo e reto em enviar todos nós para o inferno, em condenar todos nós juntos para o inferno por causa do pecado de Adão. Nós, em Adão, éramos dignos do inferno. Nós éramos esses personagens caindo na bola de neve. Deus simplesmente os entregou. Você lê depois com calma Romanos 1, 3 vezes o martelo divino bate. Deus os entregou, Deus entregou, Deus entregou. Quer pecar? Vai fundo. Pode ir. Quer continuar em idolatria? Lembra de Romanos 1. Quer continuar sendo idólatra? Distorcendo a revelação de Deus na criação? Quer carregar junto com a idolatria todos os pecados que vêm com ela? Promiscuidade, mau caratismo, desobediência aos pais, etc, etc? Ok, pode ir. Só que do outro lado, o Deus justo também é o Deus da graça. Então o que ele faz? Ele vai pinçando os piores pecadores dessa bola de neve que rola para a destruição, para o abismo. De um lado, ele entrega os pecadores ao seu próprio desejo mau, seu próprio pecado, sua própria cegueira, sua própria escravidão existencial. Do outro lado, Deus, soberanamente, livremente, tem prazer em atrair para si
dessa massa que rola para a destruição, os piores pecadores. Vamos terminar dando olhada em 2 textos bíblicos aqui. Romanos 3, verso 27. Amanhã eu vou tratar mais um pouco do que vem a ser fé, mas eu queria só pensar esse versículo para incutir uma questão importante para nós aqui. Romanos 3, verso 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Amanhã eu quero desenvolver com vocês noção que a fé, por um lado, é um dom divino, é o Espírito Santo que gera fé em nossos corações, é o Espírito Santo que nos ajuda a confiar e descansar em Jesus, a estender nossas mãos para Ele, mas do outro lado, a fé é autodenúncia. Quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, que junto com o Pai é autor da nossa eleição e é o meio pelo qual nós somos unidos ao Pai, nós estamos confessando que nós não temos bem nenhum em nós mesmos. Quando nós colocamos nossa confiança em Jesus, o que nós estamos afirmando, na verdade, é que tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo, está no Pai, está no Espírito Santo. Cadê o orgulho? A jactância do texto foi de todo excluída. Então, uma primeira aplicação para a gente aqui é que não há razão para o crente ser orgulhoso, ser metido, o crente olhar o próximo como superior a si mesmo. Somos todos alvos da graça eletiva divina. Somos o que somos por causa da graça, só por causa da graça. Então não há razão, não tem que ter espaço para orgulho, para arrogância entre cristãos. Cristãos têm que ser humildes, essa é a natureza do cristão, porque ele sabe que tudo que ele tem é dado, ele não tem nada. Trabalho, Deus deu. Força, Deus deu. Saúde, Deus deu. Salário, Deus deu. Inteligência, dada por Deus. Uma família bem estruturada, dada por Deus. Uma igreja saudável, dada por Deus. Bom pregador, dado por Deus. E aí? Salvação, dádiva. Como a gente pode ser orgulhoso? Cadê o espaço para o orgulho? Acabou. O orgulho é excluído. Uma pessoa que se diga crente e se porte com arrogância dentro da igreja, ou não entendeu o que é cristianismo, ou talvez não seja nem crente. Uma pessoa que olhe para outra com ar de superioridade, apontando o dedo, né, e tem 3 dedos de volta, né, que aponta de volta, essa pessoa não entendeu o que é cristianismo. Okay? Primeira aplicação para a gente aí. Segunda aplicação, 1 Coríntios, que eu já mencionei, capítulo 1, versos 26 a 31. Eu tenho mais uma aplicação que eu lembrei também que eu preciso tratar aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olha que texto bonito aí, que se aplica a nós aqui. A gente quer ser reformado, calvinista, a gente tem que entender esse texto. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O que nós seríamos se não tivéssemos sido alcançados por essa graça eletiva, soberana, incondicional, esse decreto de amor de Deus sobre nós e para nós aqui? Onde nós estaremos hoje? Indo um pouco além, qual seria o significado da nossa existência se Deus não tivesse olhado para a gente
loucos, fracos, humildes, desprezados, e não tivesse derramado amor eletivo, não tivesse derramado graça soberana, graça livre sobre a gente, o que nós seríamos? No final, quando a gente entende a doutrina da eleição, a gente não apenas tem um impulso para a santidade, para ser irrepreensível, e a gente vai tratar disso amanhã, especialmente na sexta-feira, mas nós somos chamados a dar glória a Deus. Se a gente começa a entender Efésios capítulo 1 direito, se a gente começa a ouvir a voz de Paulo, a voz do Espírito pela boca de Paulo em Efésios capítulo 1, a gente entraria domingo após domingo aqui, pulando e vibrando e dando glória, glória, glória a Deus. Porque Ele nos amou desde antes da fundação do mundo com amor inquebrantável, amor imutável, amor livre, soberano. Ele nos amou porque Ele quis nos amar. Ele foi misericordioso, gracioso com a gente, porque Ele quis ser misericordioso e gracioso. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso não é barganha, não é troca. Ele nos amou porque Ele quis nos amar. Glória a Ele, louvor a Ele, honra a Ele, nunca nós. Nós somos espelhos. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Cristo na gente. E dar glória a Cristo pelo que nós somos. E a gente dá glória pelo que Deus fez e faz e vai fazer na gente também. Então, quando a gente começa a entender a doutrina da eleição, da predestinação, uma doutrina tão exaltada, tão humilhante, a gente passa a dar glória a Deus, a gente passa a louvar a Deus. Isso tem que infundir na gente fervor, amor, paixão. Aí não dá para cantar para Deus bocejando, não dá para louvar a Deus, celebrar o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse uma coisa simples. Nós temos 6 dias para a gente trabalhar, viver em família, brincar, rir, ver televisão, e tudo santificado. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente é livre para isso, para brincar, para rir, para ver um bom filme, escutar uma boa música. Mas aquele momento que a gente separa para celebrar a Deus, convencionou-se ser o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, a gente tem que vibrar com isso. É o nosso tempo. Isso aqui, quando a gente se ajunta aqui no domingo, no poder do Espírito Santo, a gente já está assentado nas regiões celestiais. A obra que começou na eternidade já é acabada por causa da soberania, da onipotência do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito. Glória a Ele. Só Ele. Pastor é ferramenta. Ministro de louvor é ferramenta. As músicas, como a gente diz, é instrumento. Para quê? Para dar glória a Deus. Para louvar esse amor invencível, esse amor campeão, esse amor que não tem como ser derrotado, posto que é o amor eletivo. Último ponto, última aplicação aqui. Tem a ver com a pergunta que foi feita ontem. Romanos 10, versos 13 até 17. Qual o papel da pregação se a gente crê na doutrina da predestinação, doutrina da eleição divina? Romanos 9, Paulo trata da dupla eleição em relação a Israel e em relação a toda a raça humana. Romanos 11, Paulo volta a tratar dessa doutrina da eleição, agora em relação à escatologia, ao fim dos tempos, ao último dia quando Cristo voltar em glória. Entre um e outro tem Romanos 10, Paulo trata da pregação. Deus os elege usando meios. A eleição não é arbitrária. Deus atrai pecadores por meio da pregação. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus elege soberanamente pecadores e os atrai a Cristo mediante a pregação. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas sabemos que mediante a pregação da palavra de Cristo, uma pregação fiel de Cristo, os eleitos serão atraídos. Então nós temos que pregar a tempo e fora de tempo.
Nós temos que pregar no púlpito, pregar na escola dominical, pregar nos cultos nos lares, pregar na escola, pregar na fila do banco. Nós temos que anunciar a palavra de Cristo a tempo e fora de tempo. Por isso que eu disse ontem e na segunda-feira que se nós cremos na eleição e na predestinação, nós precisamos ser os melhores evangelistas. Nós temos que liderar o povo de Deus na evangelização e no trabalho missionário. Por quê? Porque nós começamos a entender que o Deus que elege antes da fundação do mundo, ele elege mediante o chamado da pregação. Então, se é a pregação o meio pelo qual os eleitos serão ajuntados, serão chamados, nós temos que pregar. E pregar tempo e fora de tempo. Nesse sentido, uma palavra. Pessoal, posso estar errado, mas ok. Não gasta muito tempo com blogs. Para um pouco de fazer teologia, escrever teologia em blogs, sites. Gasta seu tempo pregando. Gasta seu tempo evangelizando. Procura Cleiton, procura a liderança da igreja, olha, quero abrir um ponto de pregação. Vocês me apoiam? Pregue. Gaste tempo pregando. É a igreja que é central no conceito de reino de Deus. Não editoras, por mais nobres que elas sejam, trabalho 2 editoras praticamente, elas são importantes, mas elas não são centrais. É a igreja que é central. Então, especialmente vocês jovens que estão chegando aqui para o seminário, arregimentem-se para pregar o evangelho, para serem instrumentos para pregação de tal forma que os eleitos venham. Do outro lado, quando a gente acopla a eleição à pregação é desneurotizada. Eu já preguei como arminiano, e era terrível. Principalmente sermões evangelísticos, acho que talvez seja a experiência de Cleiton, de outros aqui, parece que é sua obrigação converter o pecador. E aí o pastor tinha que fazer pirotecnia no púlpito para alguém fazer uma decisão. Parece que era uma briga entre a vontade do pregador e a vontade do ouvinte. Quem tivesse a vontade mais forte prevalecia ali. E aí trazia o ouvinte à frente, tá? Banco dos decididos, depois gabinete do pastor para receber oração, ou receber oração do pastor, etc, etc. Mas aí a pessoa não se convertia, não havia as decisões, o pastor ficava maluco, 2 semanas sem decisão, 3 semanas sem decisão, opa, tem alguma coisa errada, eu já brinquei de segunda-feira, alguém levantava, tem pecado na igreja. O ponto aqui é o seguinte, nossa obrigação é pregar. Nós somos instrumentos para pregar. É Deus que traz aqueles que vão se converter. É Deus que quebranta corações. É Deus que derrama seu espírito sobre pecadores. Nossa tarefa é implorar graça, implorar misericórdia, implorar unção e pregar. Anunciar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a destruição da morte e atrair pessoas pela nossa perícia pregando. A gente tem que pregar bem, pregar a verdade, pregar com beleza, com graça, sem ser chatos, mas é Deus que traz. Nós somos ferramentas no final. Então, se de um lado a gente prega por causa da eleição, do outro lado a gente descansa na eleição, porque Deus vai fazer o seu trabalho. Por exemplo, a 1 de Pedro, capítulo 2, versos 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Isso é curioso, olha só, algumas vezes, por exemplo, Paulo em Romanos 6, ele em vez de falar fé, aqui Pedro podia dizer, pela vossa fé à verdade, ele fala de obediência, como se fosse sinônimo de fé. Quer dizer, a fé, na verdade, é obedecer à ordem de Deus em Cristo, de nós descansarmos nele. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha que bacana aqui, ó. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É a palavra que regenera. É a pregação do evangelho que regenera, que transforma corações. Então, se de um lado a pregação é o único meio de trazer os eleitos à fé, pregue. Pregue com perícia, pregue com inteligência, pregue de forma radicalmente bíblica. Do outro lado, confie, porque a palavra não voltará vazia. Confie, porque a palavra vive e permanece eternamente. Ela vai operar no seu tempo. O seu papel é pregar, o papel de Deus é trazer aqueles que foram eleitos de antemão por meio da pregação. O papel de Deus é, por meio da pregação, suscitar a fé naqueles que elegeu desde antes da fundação do mundo. Ok? Essa é uma doutrina fácil, eu reconheço. É uma das doutrinas mais, não difíceis, mas complicadas da Bíblia, especialmente porque ela humilha a gente. Onde está, pois, a jactância? Foi toda excluída. A doutrina da eleição rebenta a nossa arrogância. A doutrina da eleição destrói a nossa soberba. A doutrina da eleição lembra que a gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente não tem controle sobre nada. Lembra Jesus dizendo, você tem como acrescentar 1 centímetro à sua altura? A gente não tem controle sobre nada. A doutrina da eleição lembra isso. Só que a doutrina da eleição, por outro lado, lembra que nós não estamos nas mãos de uma força cega. Nós não estamos nas mãos, por exemplo, de uma divindade como Alá. Antes, nós, os mais duros pecadores, que éramos escravos do mundo da carne do diabo, fomos amados com grande e invencível amor, com mutável amor, desde antes da fundação do mundo. E Deus, o Pai, não só nos amou e nos elegeu, nos predestinou, mas enviou seu Filho, seu único Filho, o Filho do seu amor, para morrer pelos nossos pecados e nos atrair a si mesmo. E mais, esse Deus enviou seu Santo Espírito, seu bendito Espírito, para selar-nos e aplicar em nossa vida tudo que Cristo conquistou na cruz para o seu povo eleito. Pequena oração, acho que cabe aqui, né? Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua palavra. Seres humanos não teriam como inventar essa doutrina. Seres humanos não teriam como criar esse ensino que é dado para nós na Sagrada Escritura. Deus, é só por revelação que nós entendemos esse mistério elevado do Teu amor imutável, eletivo e incondicional por nós, os piores pecadores. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós nos prostramos, quebrados, humilhados a Teus pés. Deus, não há bem nenhum em nós. Nós queremos confessar que tudo que somos, tudo que temos, provém da Tua boa mão, da Tua graciosa mão. Ó Deus, não só a salvação, mas saúde, família, igreja, tudo é dádiva Tua, tudo é dado por Ti. Então, ó Deus, glória seja dada ao Teu nome, glória seja dada ao nome do Teu Filho, glória seja dada ao Espírito Santo. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito, único Deus vivo e verdadeiro, recebe toda a glória, glória eterna. Amém. Som. Tem duas perguntinhas aqui. O homem pode ser, aqui referente à aula de ontem, o homem pode ser chamado de a imagem de Deus, mesmo sendo totalmente corrompido pelo pecado? Sim. Especialmente no Novo Testamento, a Bíblia continua dizendo que pecadores continuam tendo a imagem de Deus. Mesmo fracionada, mesmo manchada, mesmo maculada pelo pecado, essa imagem de Deus permanece no ser humano. E é isso que é a base da dignidade e da responsabilidade de todo ser humano. Um dos poucos teólogos que afirmou que após a queda o ser humano perdeu a imagem divina foi Martinho Lutero. Ele é um dos poucos teólogos da história da igreja que vão afirmar isso. Até onde eu tenho lido dele, ele tinha uma visão bem mais negativa da imagem de Deus no homem do que o próprio João Calvino.
Por exemplo, isso não é tema do nosso encontro essa semana, ainda que eu tenha falado brevemente sobre a graça comum, mas a própria noção de que pecadores podem fazer arte, podem fazer coisas boas, podem ser leais, podem ser caridosos, bondosos, é ancorada da noção de que a imagem de Deus permanece neles, mesmo após a queda. Só que, como eu quero argumentar amanhã, falando de regeneração, chamada eficaz e conversão, é o crente que começa a ter essa imagem sendo reconstruída nele. O incrédulo tem a imagem, mas manchada, escravizada, é uma caricatura. O crente começa a experimentar essa renovação da imagem, e no dia vindouro ele vai ser a imagem de Jesus Cristo. Okay? Segunda, como se dá a salvação dentro da fé reformada em relação aos não alcançados? Em linhas gerais, o que se entende a partir de Romanos capítulo 1 é que todo homem, toda mulher já está condenado. As pessoas, gente, não são condenadas porque rejeitam a Jesus Cristo. Elas são condenadas, todo homem, toda mulher já é condenado, porque Deus se revelou de forma clara na criação. Seus atributos, seu eterno poder foi revelado na criação, e seres humanos preferiram distorcer essa criação, suprimindo a verdade do Deus Criador, adorando a criatura e não o Criador, adorando aves, quadrúpedes e répteis. Então, a base do trabalho missionário, na verdade, é Romanos capítulo 1. Por que a igreja tem que pregar o Evangelho? Por que os jovens têm que ir para o campo missionário? Os melhores jovens da igreja têm que ir para o campo missionário? Porque todo homem, toda mulher já está debaixo da ira divina. Isso é escandaloso? É. Você vai falar disso no ambiente universitário, seus colegas vão gargalhar na sua face. Porque eles acham que para tudo tem um plano B, para tudo tem uma escapatória. Alguns teólogos da história da igreja pensaram em alguma escapatória. Por exemplo, alguns teólogos como C.S. Lewis pensavam que aqueles que nunca ouviram de Jesus poderiam responder à revelação de Deus na criação. E mediante essa luz da criação eles poderiam ser contados como salvos. Mas qual a base bíblica disso? Atos 4, 12, Pedro vai dizer explicitamente que fora de Jesus não há salvação. Então, gente, é o seguinte, palavra dura para nós, todos nós aqui, é nossa obrigação pregar. Deus manda que a gente pregue. Se a gente não pregar, não mandar os nossos melhores filhos para o campo missionário, Deus vai requerer o sangue daquelas pessoas de nossa mão. Do outro lado, à luz de Mateus 11, quanto mais luz, mais severo o juízo. Eu não sei como é que vai ser isso no dia vindouro. Meu professor de teologia brincava da possibilidade de ter um inferno com ar-condicionado, algum espaço do inferno com ar-condicionado. Não sei, a Bíblia também não fala disso. Mas, quanto mais a pessoa sabe do caminho de salvação, mais duro vai ser o juízo. Então, a pessoa que está aqui na igreja, domingo após domingo, ouvindo o Evangelho e permanece endurecida, ela vai receber um juízo muito mais severo do que um índio lá no meio da Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Antes, parafraseando Jesus em Mateus 11, o que eu estou dizendo aqui é o que Jesus falou em Mateus 11. Aquele índio vai se levantar no dia do juízo para julgar também aquela pessoa que estava aqui, domingo após domingo, ouvindo o Evangelho e endurecida em seu coração. Então, haverá gradações de juízo no dia vindouro. Algumas pessoas vão receber um juízo mais severo porque eles conheciam mais de Deus e de Jesus do que outras pessoas onde a palavra de salvação não chegou. Mas à luz de Romanos capítulo 1, nossa obrigação pregar, porque a ira de Deus já repousa sobre toda a criação. A revelação de Deus é clara. Nós a distorcemos, nós estávamos debaixo da ira divina. Como nós vimos ontem, Efésios capítulo 2, verso 3, encerrados, filhos da ira, encerrados para o dia da ira. Nós vamos trabalhar com isso daqui a pouquinho. Quem crê no Filho já tem a vida eterna, aquele que não crê, a ira de Deus já permanece sobre ele. É coisa terrível. Quem não tem Jesus como Salvador, tem uma nuvenzinha em cima dele negra, cheia de raios e trovões, pronta para despejar a ira santa de Deus sobre aquela pessoa. Preguem. A pregação é o meio de ajuntar os eleitos.
expulsar os lobos também. Mas o ponto aqui é que a pregação é o meio de juntar os eleitos. Então, pregue a tempo e fora de tempo. Última palavra de Paulo a Timóteo. Vem cá, Timóteo, chega aqui, levanta a mãozinha. Timóteo levanta a mão. Diante de Deus, de Jesus Cristo, justo, verdadeiro, que vai vir para julgar vivos e mortos, você jura que vai pregar a tempo e fora de tempo? Aí Timóteo solenemente diz, eu juro, vou pregar a tempo e fora de tempo. Esse é o nosso compromisso. Já que a pregação é o único meio para chamar os eleitos, a gente tem que pregar. Não é corais, ou não são corais, não é peça de teatro, tá? Não é filme, gospel, não é duetos, solos, isso não traz o eleito, o que traz é a pregação. Em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado do Pentecoste, Pedro não lidera um coral com os 12 apóstolos. Pedro não encena uma peça de teatro com os 12 apóstolos. Pedro se levanta, prega os salmos e prega Joel. E você lembra da resposta. Pregue. A nossa tarefa é pregar. Nós não sabemos quem são os eleitos. A gente não tem o poder de olhar, você é eleito, você não é eleito, você é eleito, você não é eleito. Há muito povo nessa cidade. Pregue a tempo e fora de tempo. E pregue dentro da sua capacidade. No púlpito, na EBD, nas suas conversas, na fila do banco, na escola, na mercearia. Pregue, porque é a pregação que vai trazer os piores pecadores, amados por Deus, para a sua comunidade. Ok?